Em primeiro lugar, gente, eu quero deixar claro que eu vou falar como eu estudo. E não existe uma forma, não existe uma fórmula perfeita para todo mundo. O que eu vou falar aqui é o que eu faço, que pelo menos tem dado certo comigo. Você já tem uma maneira de estudar informativo e essa maneira tá dando certo com você, legal, continue, não mude. Eu quebrei muita cara com informativo no começo, porque eu ia ler os julgados do STF, do STJ, achava um saco ler aquilo. Muitas vezes eu não entendia, tinha uma certa dificuldade ali. Mas enfim, eu li assim por obrigação, porque tinha que ler, sabe? Todo mundo falava que era muito importante para o concurso, então, como eu ia começar a fazer as provas, eu tinha que ler. Não tinha saída, né? Então, como eu disse, comecei a estudar os informativos assim, ó. Eu tirava do próprio site do STJ e do STF. Aí, quando eu comecei a fazer as provas de concurso, eu vi que eu estava errando muita questão de jurisprudência. E como que eu faço isso? Eu pego minha prova, corrijo e vejo quantas questões eu errei de doutrina, de lei seca e de jurisprudência. Analisando assim separadamente, é legal porque você tem uma base do que você precisa estudar mais e até numa próxima prova você pode comparar. Se você melhorou ou piorou, ou se aquele método deu certo ou se deu errado. E assim você tem uma noção se está errando mais ou menos doutrina, se está errando mais ou menos doutrina, jurisprudência ou lei seca, porque é isso que as provas cobram, né? Como eu vi que não estava dando certo, que eu errei muita jurisprudência na prova, eu falei, peraí, tem que mudar esse método. Aí eu comecei a buscar como que as pessoas faziam para estudar. Foi aí que eu descobri esse site, Dizer o Direito, e aqui tem os informativos, olha, informativos esquematizados. Aí você vem aqui, tem a versão resumida, mas eu passei a imprimir a versão completa mesmo. Aqui, ó, parte de cima. E foi quando eu comecei a entender mais os informativos, porque aqui, olha, no site, ele coloca a explicação, tá vendo? E às vezes ele coloca assim, o STF pensa de um jeito, o STJ pensa de outro. Isso é legal, porque quando você lê o informativo do site do tribunal, você só sabe, em regra, como que aquele tribunal pensa, a não ser que faça uma menção ao outro tribunal, mas isso é muito difícil. E nesse site vem tudo explicadinho. Eu achei que todos os meus problemas estavam solucionados em relação ao informativo. Fui fazer a prova, estava lendo ali todos daquele ano. Fui fazer a prova. E o que aconteceu? Eu me ferrei de novo em jurisprudência. Quando eu li a questão, eu identificava, eu falava assim, nossa, eu já li isso. Só que eu não tinha memorizado. Eu li a questão, identificava, mas chegava na hora eu não lembrava. Nossa, será que julgou a favor ou contra? Eu ficava com essa dúvida. Bateu aquele desespero, porque eu já estava lendo os informativos do site, que todo mundo dizia que era muito bom, mas eu vi que tinha ainda alguma coisa errada. Eu descobri que eu tinha que fazer revisão. Não bastava só ler, porque ler eu ia esquecer depois. E a minha revisão de informativo é assim. Eu faço a revisão de 24 horas, de 7 dias da primeira leitura e depois a mensal. Então, por exemplo, na primeira leitura eu faço assim, eu leio, marco, coloco marca-texto colorido, enfim, do jeito que eu memorizo melhor, né? E no dia seguinte, eu leio novamente, que é para cumprir a revisão de 24 horas, e percebi que a revisão de 24 horas ela é importantíssima para memorizar, para fixar o conteúdo lido no dia anterior. Em 7 dias da primeira leitura, eu leio mais uma vez e essas leituras vão se tornando mais rápidas, porque você já memorizou. Ela é mesmo uma revisão, né? E aí o que eu faço? Por exemplo, o informativo está aqui, eu coloco a data da primeira leitura, segunda leitura, terceira e quarta, eu vou colocar.
A primeira leitura eu marco de amarelo, a segunda de laranja, a terceira eu marco de rosa e a quarta de azul, porque depois eu coloco, porque quando eu passo para a agenda, ou então assim, ó, nesse calendário daqui, por exemplo, que eu faço, eu já sei se eu vou ter que fazer a segunda, se eu vou ter que fazer a terceira, já identifico qual é a leitura. Que no caso, ó, no dia 8, tem que fazer a segunda leitura do informativo 812 do STF. Dia 14, eu sei que o 812 já será a terceira leitura. E esses aqui que não estão marcados é porque eu já passei para o computador e eu já sei que eu estou na leitura mensal. Por exemplo, esse daqui é o meu calendário de fevereiro. Aqui tem todos os informativos de 2015, eu até separei aqui embaixo, olha, para identificar. E o informativo de 2016, que é o 812, eu já coloquei aqui. Esses que não estão pintados, não estão coloridos, é porque eu já estou na leitura mensal. Então, por exemplo, quando eu for imprimir o informativo de março, eu sei que o 800 eu já vou colocar no dia 14, porque eu vou entrar na leitura mensal. Então, todos os rosas do informativo do mês, quando eu for passar para o mês seguinte, for imprimir, eu já acrescento esse informativo. Mas como eu coloquei aqui embaixo os informativos de 2015, eu sei que o 812 já vai ser do ano de 2016, que eu coloquei, ó, que o STF, aqui do STF, olha, foi até número 811. No calendário de fevereiro já está organizadinho, olha, todos os dias estão preenchidos. Mas isso eu tive que organizar depois, porque às vezes ficava um dia cheio de informativo e outro dia não tinha nada. Então, agora que o ano acabou e novos informativos iriam chegar, eu precisei organizar isso, separar, preencher todos os dias. Então, a minha organização é basicamente isso. Eu coloco aqui, olha, a data, eu estipulo a data aqui em cima, depois eu passo aqui para o calendário que eu mesma faço, com as cores, porque elas me auxiliam a saber qual revisão que eu vou fazer. Eu tenho essas 3 pastas. Nessa aqui que não tem nada escrito, eu coloco, por exemplo, olha, primeira leitura, segunda leitura e terceira leitura. Então, quando eu vou ler, por exemplo, o informativo 812, primeira leitura. Quando eu faço a primeira leitura, eu vou e coloco aqui, primeira leitura. Aí eu já acordo sabendo que eu tenho que fazer a revisão dos informativos que eu coloquei aqui, porque são as revisões de 24 horas. Faço a revisão de 24 horas. Aqui, ó, no caso, eu só fiz a primeira e a segunda. Então, esse informativo de 2016, o 812, ele tem que ir aqui, ó, para a segunda leitura, para essa parte daqui. Depois, quando eu for fazer a terceira leitura, ele vai para cá. E quando eu passar para a quarta leitura, já será mensal. Aí eu passo o informativo para essa outra pasta. No caso, essa daqui é do STF. Essa daqui eu coloco os do STJ. E nessa pasta tem os dias. Ó, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. Eu coloco, no caso aquele 812, eu tenho que fazer revisão mensal no dia 14. Então, ele vai entrar aqui e todo dia 14 eu venho para essa pasta e olho quais são as revisões que eu vou ter que fazer. No caso, serão as mensais. Essa pilha aqui que vocês viram, eu postei aqui no Snapchat, no Instagram, todo mundo comentou, é porque os informativos não estavam dando mais nas pastas. São todos os informativos do STF, do STJ de 2015, revisados daquele jeito que eu falei para vocês. E tem que fazer as revisões mensais até hoje. Como as pastas já estavam estourando, eu tive que me reorganizar, pelo menos em relação aos informativos de 2015. E liberar as pastas para os informativos de 2016. Então, foi assim, eu separei os informativos do STF em 3 pilhas, porque eu vou mandar encadernar 3 pilhas e 4 pilhas do STJ. Aí vou fazer uma capa bonitinha para identificar se eu estou na pilha 1, eu estou na parte 1, 2, 3, 4, como estamos em carnaval, está tudo fechado, ainda não levei para encadernar. A diferença é que assim, encadernado, eu não vou ter mais o auxílio da pasta para saber
rapidamente qual é a revisão que eu vou ter que fazer naquele dia. Então, para agilizar a minha vida, eu coloquei uns post-its, ó. Então, ó, dia 9 eu tenho que fazer essa revisão. Aí eu venho aí, ó, dia 9 do 772. Aí aqui, ó, dia 9 de 772. Já tá aqui no meu calendário. Mas aí todo dia 9 eu venho aqui, tenho que ler esse informativo. Aí no dia 10 eu venho aqui, tenho que ler esse outro, porque eu já vou estar na revisão mensal mesmo. Então eu só coloco o dia. Não preciso nem botar um mês, porque todo mês, nesse mesmo dia, eu vou ter que pegar esse informativo. Quando eu encadernar, eu mostro para vocês aqui. Estão só os informativos de 2015, porque os de 2016 vão entrar naquelas pastas que eu mostrei para vocês. Eu vou adiantar uma coisa para vocês. Me deu muito trabalho no começo, porque eu tive que reorganizar meu jeito de estudar e eu criei uma disciplina de revisão que antes eu não tinha. E no começo parece que o seu estudo não anda. Porque, por exemplo, quando você vai fazer a revisão de 24 horas, você pensa, poxa, eu poderia estar lendo outro informativo. E não, estou presa neste. Mas, na verdade, você vai estar ganhando qualidade. Você vai estar memorizando o informativo que você não memorizou. E vai ser importante para você na hora da prova. Porque quando for ler uma questão, você vai se lembrar daquele informativo e vai acertar. Eu comecei a seguir esse método de estudo, de revisão, de informativo. Eu comecei em outubro. Eu estava um pouquinho atrasada, sim. Certamente, se eu tivesse lido tudo direto, sem fazer as revisões, eu já teria lido todos os informativos de 2015 bem antes, mas eles não teriam sido memorizados. E apenas ler os informativos, sem fazer as revisões, eu já tinha visto pelas provas que não tinha dado certo comigo. Primeiro eu lia do site da STF, direto do site do STF, do STJ e depois do site do Dizer Direito, mas não estava dando certo só ler. Bom, como eu disse, eu comecei esse esquema em outubro e eu fui fazer uma prova em novembro. Eu não tinha lido todos os informativos de 2015 e eu não fui muito bem nas questões de jurisprudência porque eu não tinha lido todos os informativos de 2015, feito todas as revisões. Mas as questões que caíram dos informativos que eu já tinha lido e revisado, eu consegui acertar. Então eu vi que estava dando certo aquele método. E continuei. Quando chegou em janeiro, eu fiz uma outra prova, já com todos os informativos de 2015 lidos e revisados. E a minha quantidade de acertos em jurisprudência nessa prova de janeiro, ela alavancou. E isso fazendo as revisões dos informativos só de 2015, porque o ideal mesmo seria fazer isso para uma prova dos informativos dos 2 anos anteriores a ela. Mas eu só consegui fazer o de 2015, em 2016 já vou estar com os de 2015 em dia. Os de 2015 já estarão em dia e os de 2016 também. Então, eu acredito que nas próximas provas eu acerte mais questões ainda de jurisprudência.